Graça e paz, irmãos. Essa semana foi estranha para mim, tá? Eu não sei se vocês estão acompanhando os jogos da Copa do Mundo, todo mundo ansioso com a Copa e tudo. Essa semana convidei um casal e a família para vir assistir o jogo com a gente lá em casa, né? E a gente estava toda aquela expectativa do Brasil, 3-0, né? E aí o rapaz perguntou para mim assim: pastor, o senhor não gosta da Argentina? O senhor tem ódio de argentino? Eu falei: não tem nada a ver com isso. Eu não gosto de argentino no futebol. Ele falou assim: Deus vai castigar o senhor, vai mandar o senhor pregar o evangelho lá na Argentina. Vou pregar o juízo para aquele povo. E eu fiquei pensando nisso, eu já tinha a pregação na cabeça há muito tempo. É Jonas, tá? Sobre isso eu fiquei pensando, se Deus falar para mim, vai lá e fala para o povo argentino para ele se arrepender, e há uma possibilidade deles ganhar a Copa, eu não ia. Eu ia pegar um barco lá em Ubatuba e ia subir. Eu sei o resultado de tudo, né? A gente sabe, conhece a história de Jonas. E Jonas, essa passagem de Jonas, foi a primeira passagem, a primeira pregação que eu fiz como candidato a pastor na época, né? O pastor Sérgio, na época, me pediu, falou assim: Manuel, você foi levantado como pastor da igreja de Taubaté, falou para mim, e você vai pregar domingo que vem. Eu falei: não vou, né? Bravo com ele, hein? Aí o meu irmão, fui lá para o meu irmão, que foi o responsável pela conversão da nossa família. Falei: Armando, eu não vou pregar. Ele falou: você vai pregar. Eu não vou pregar, acabou. Fala para o pastor Sérgio, prega você, pega o Rangel, vocês estão há muito mais tempo do que eu. Ele falou assim: Deus falou, você vai pregar. Aí eu fui para o pastor Sérgio de novo, falei: pastor, não posso pregar, pastor. Não sei nem o que eu vou falar. E na hora que eu falei para ele, não sei nem o que eu vou falar, veio na minha cabeça: você vai pregar sobre Jonas. Eu nem lembro da pregação, tá, irmãos? Eu estava tão nervoso que eu falei um monte de coisa e tudo que a gente faz, a gente prepara e tudo. Mas é o que eu sei que esse texto e esse homem chamado Jonas mexe muito comigo no que corresponde ao que Deus faz com a gente, como que Deus trabalha todas as coisas e como que o propósito de Deus, nada do que Deus planejou vai ser frustrado. Tudo o que Ele planejou vai ser concretizado, tanto na minha vida como na sua vida. Ele nos trabalha em muitos momentos, e é essa que é a mensagem que eu tenho, e eu vou pregar sobre Jonas, sobre os 4 capítulos de Jonas, porque tem muita coisa que a gente tem que aprender com Deus, né? Então vamos ler Jonas, capítulo 1, abra sua Bíblia, vamos orar antes, né? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã, obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa manhã para ouvir a Tua Palavra, para estar sendo tocado pelo Senhor. Eu sei que a Tua Palavra é viva, eficaz. Peço para aqueles que vão ouvir essa pregação em casa, que o Senhor cuide do coração de cada um. Deus, que a minha mente e meu coração seja tocado pelo Senhor nesse momento. Eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. A meditação tem que ser para que cada um de nós, Deus, possamos ver a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor, como o Senhor é maravilhoso e como o Senhor realiza aquilo que o Senhor tem que realizar, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, tá? O título da minha, assim, é A Vocação de Jonas, Sua Fuga e o Seu Castigo. Né? Chamado, fuga, castigo. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Parei com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado ao sono, levanta-te e invoca o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é esta tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és? E ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o céu, o mar e a terra. Fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o haviam declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhe: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam e se esforçavam para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizestes como lhe aprove. E levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, para a gente entender bem a vida desse homem chamado Jonas, esse profeta menor, né? Israel era vizinho da Síria e da Assíria, né? Que tomava e dominava todo o império ali. Só que Israel, através do rei Jeroboão, ele começou a retomar os territórios que foram perdidos pela Síria. E dentro desse contexto, tá? É o contexto desse homem chamado Jonas, que profetizou algumas coisas com relação ao favorecimento de Deus, com relação às reconquistas, né, de Jeroboão. Apesar de Jeroboão não ser um homem de Deus, um homem que se afastava de Deus, que fazia o que era mal perante a Deus, mas Deus foi dando vitória para eles. Só que para a gente entender bem o que se passava na mente de Jonas, eu não sei se você acompanha hoje o conflito entre Israel e a Palestina. Não sei se você... aquele ataque dos terroristas palestinos a Israel, em que eles pegaram aqueles mulheres, homens, mataram mulheres, abusaram de mulheres, mataram crianças, né? Filmaram, né? Eles queimaram crianças, filmaram e mandaram para Israel. Quando você vê uma maldade tamanha, né? Você fica assustado com isso. Como o homem tem a capacidade de fazer o mal, né? Como os palestinos são maus. E depois a gente vê a reação de Israel bombardeando a Palestina também. Você pode falar, mas bombardearam, mataram também crianças, mulheres, mais até do que foram mortos os de Israel. E a gente fica olhando esse mundo. Deus não olha só Israel ou Palestina, ele olha todo o contexto de ódio que existe entre os povos, né? Nós somos um povo que muito facilmente odiamos. Nosso coração é voltado muito para a questão da vingança, né? Tanto que filme que a gente gosta é filme de vingança. O cara entra, mata todo mundo, fala, esse é meu herói, né? E nesse contexto de maldade,
E Jonas, conhecendo o povo, né, dessa cidade chamada Nínive, que é a capital da Síria, quando Deus fala para ele, ó Jonas, eu quero que você vá nessa cidade e clama, porque a maldade dele subiu até mim, eu estou vendo como que esse povo é mau. O que Jonas pensa? A mente de Jonas é, se eu pregar e falar para esse povo, pode ser que esse povo se converta, que esse povo se arrependa. E esse povo se arrependendo, Deus é bom, misericordioso para perdoar. Esse foi o pensamento de Jonas. Essa foi a questão de Jonas, né? O que decidiu ele virar as costas para Deus, né? Tem um livro do Stuart Hall que fala sobre Jonas, é muito, muito bom. Ele fala o seguinte, os 4 capítulos de Jonas, o primeiro capítulo é Jonas de costa para Deus, fugindo da presença de Deus. O segundo capítulo é Jonas de joelhos. O terceiro capítulo é Jonas em pé, né? Caminhando, né? Para fazer a vontade de Deus. E o 4º capítulo é Jonas sentado. Nesses 4 capítulos, Deus vai trabalhando no coração e na mente desse homem chamado Jonas e falando com Jonas, porque Deus queria não só salvar um povo, mas Deus queria trabalhar no coração desse homem, né? E Deus, ele olha para nós, ele sabe tudo que tem no nosso coração, ele sabe se você agora, nesse momento, está de costas para Deus, por algum problema que você teve, por alguma situação que você teve, você virou as costas para Deus, você está fugindo da presença de Deus, né? Ou se você está de joelho, eu não sei o momento que você está passando, mas esse momento agora, no capítulo 1, Jonas está de costas para Deus, ele está fugindo da presença de Deus, ele era um profeta de uma cidade pequena, e o primeiro ponto desse texto que a gente pode aprender é que Deus não pensa como nós pensamos. Deus, a mente de Deus não é igual à nossa mente. Os pensamentos nossos não são os pensamentos que tem em Deus, né? Isaías fala sobre isso, né? Porque eu bem sei que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E a gente começa a ver nessa questão do pensamento, né? Como que Deus ordena, né, a Jonas, né, que clame contra uma cidade maligna, cruel, né, que odiava Israel. Como que Deus pode olhar para essa cidade e dar uma esperança para essa cidade? Jonas pensou diferente de Deus. Ele escolheu um caminho diferente do que Deus tinha para ele, né? E ele virou as costas e falou, vou sumir da presença de Deus. Porque se eu não pregar, o juízo de Deus vai vir sobre essa cidade, eles vão ser condenados. E é isso que eu desejo, condenação desse povo ruim e cruel. Não é o que nós desejamos naturalmente o nosso coração, quando a gente vê um povo cruel e ruim, a gente fala, tem que ir para o inferno, né? Esse é o nosso pensamento. Deus é juiz para julgar todas as coisas. Nada vai passar desapercebido da vontade e do propósito de Deus. Mas Deus não deseja a morte do ímpio, sem que o ímpio ouça que há uma esperança, né? E Jonas não queria dar essa esperança para esse povo, ele queria sumir da presença de Deus. Ele fala assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, e ele tinha um relacionamento com Deus de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Ele era uma pessoa que realmente cria em Deus, temente a Deus. Dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. E ele decidiu virar as costas e sumir para um caminho que ele mesmo queria, com pensamentos que ele mesmo tinha. Ele não conseguia enxergar o propósito de Deus, a mente de Deus para ele era ofensiva aquilo que Deus queria, ele não queria isso para ele, né? Ele era um profeta e que tinha essa intimidade com Deus. Às vezes é uma intimidade maior do que a que nós temos, né? Mas eu fico pensando assim, será que o meu pensamento e o seu pensamento está alinhado com a vontade de Deus?
Será que se Deus te desse para nós a possibilidade de escolher os 12 apóstolos, nós escolheríamos os 12 conforme Deus escolheu? A gente fazia Por exemplo, eu ia chamar um cara para ir para a Argentina. A primeira coisa que eu ia perguntar, você está indo como missionário para a Argentina? Você ama os argentinos? Não. Então é você mesmo, pode ir. Não. Primeira coisa, eu falei, não, você não vai para a Argentina, você não ama argentino. O missionário tem que amar o povo a quem ele vai, né? Mas Deus olha para Jonas, sabe que ele odeia esse povo, sabe que esse povo não era, nem passava perto do pensamento de Jonas. Jonas sabia que esse povo era mau, ele não queria isso, né? Mas nós também muitas vezes temos o mesmo pensamento de Jonas, né? Talvez, se a gente escolhesse os 12 apóstolos, o único que a gente aprovaria seria Judas. Entende de dinheiro, né? Sabe controlar as coisas. Judas é um bom candidato, Senhor, né? Porque nosso pensamento, a nossa maneira de enxergar as coisas é diferente de Deus. E Deus enxerga muito mais amplo. Deus sabe todas as coisas. A sabedoria de Deus é infinita. Ele sabe tudo. E Ele sabe e conhece o coração de Jonas também. Não é só o povo que Deus olhou, Ele olhou Jonas. Eu preciso trabalhar esse homem. Esse homem precisa ser moldado por mim. E Ele é o único que pode moldar o nosso coração, a nossa vida, né? Deus, quando nos salva, o propósito dele é que Ele cuide de nós como filhos, moldando o nosso caráter, moldando o nosso pensamento, para que a gente esteja afinado com Ele. Nada que tem em nós que não agrada a Deus, Ele não vai agir para tirar fora. E essa disciplina de Deus, muitas vezes ela nos machuca, né? Ela nos machuca muitas vezes. E a desobediência de Jonas, porque ele não estava afinado com o pensamento de Deus, fez ele fugir da presença de Deus. E muitas vezes a nossa desobediência, o nosso pecado nos afasta de Deus. E não vai ficar impune nenhum pecado que a gente cometa contra Deus. Nenhuma atitude que a gente toma contra Deus não vai ficar assim, Deus, não estou nem aí, né? Outra coisa que é interessante é que Deus, Ele deixa Jonas ir, né? Será que se nosso filho falar assim, pai, eu vou fazer, você dá uma ordem para ele, fala, não vou fazer, e sai, você não vai pegar ele pela orelha, fala, não, você vai fazer agora que eu quero, não é assim? Deus deixa, não, você quer ir, você vai, né? Assim como o filho pródigo, você quer ir, você vai. Na hora certa, eu trago você de volta. Na hora certa, eu mostro para você o que realmente importa. Na hora certa, você vai entender o que eu penso e você vai se agradar do que eu penso. E esse trabalho de Deus com Jonas é um trabalho que Ele faz comigo e com você, né? Se você está de costas para Deus nesse momento, Ele vai trazer você de volta, né? Outra escolha que a gente vê que Deus fez, por exemplo, quem de nós escolheríamos Paulo para trabalhar na obra do Senhor, né? Os discípulos tinham medo de Paulo. Paulo, ele pegava discípulos pelo cabelo, tirava das casas, concordava com o apedrejamento de pessoas. E Deus chama esse homem improvável. Improvável. Você é uma escolha improvável de Deus. Você não foi escolhido por Deus porque Deus olhou para mim e falou, nossa, esse é o cara, né? Esse é o cara, eu vou levar ele para a minha obra porque, nossa, ele tem uma capacidade. Não, nada disso. Ele olha para nós e vê pecadores sem condição de trabalhar na obra dele, mas eu vou usar essa pessoa, eu vou transformar essa pessoa, eu vou transformar Pedro, eu vou transformar João, eu vou transformar Tiago, porque eu quero que eles sirvam na minha obra. Quero que eles trabalhem conforme a minha vontade, que eles se alinhem àquilo que eu estou falando para eles, né? Então, a visão de Deus, o pensamento de Deus, ele é perfeito, os planos de Deus são perfeitos, não há nada que a gente possa fazer, e se a gente luta contra isso, Ele vai nos quebrantar. Ele vai nos quebrantar. Se a gente tem feito e tem agido na nossa vida contrária à vontade de Deus, Ele vai nos quebrantar, né?
Porque muitas vezes a gente acha que nós somos aqueles que vão fazer justiça. Nós somos o justiceiro, nós sabemos mais do que Deus. E para a vontade de Jonas, esse povo tinha que ser condenado. Tem um livro de um autor russo chamado Dostoiévski, o livro é Crime e Castigo. Né? Conta a história de um rapaz, lê esse livro, é muito bom. Conta a história de um rapaz que ele decidiu, ele pensava o seguinte, olha, eu posso eliminar uma pessoa que seja nociva a uma sociedade. Essa é a mentalidade dele. Ele pega uma mulher, que é uma mulher rica e que explora as pessoas com a sua riqueza, né? E ele mata essa mulher. Ele faz justiça. Ele acha que se ele pegar o dinheiro dessa mulher e distribuir para os pobres, ele está agindo com justiça. Porque ele se sente senhor daquela situação. O problema é que não é só o crime dele que vai sendo descoberto, mas a consciência dele começa a pesar de tal forma que ele não consegue viver sem contar aquilo que ele tinha feito. Jonas, longe de Deus, aqui fala que ele está dormindo, né? Mas longe de Deus, a consciência da gente pesa tanto, né? Como o salmo que Davi escreve, Salmo 51, meus ossos doíam. Né? Aquele pecado de Davi, que ainda não tinha sido confessado, ele incomodava de tal forma Davi, que levou Davi lá na frente. Quando Natã conta aquela história para Davi, ali foi o ponto central do arrependimento de Davi. Deus usa Natã e tudo, mas Davi já estava incomodado. Estar longe da presença de Deus deve nos incomodar de tal forma que eu não tenho um sono tranquilo. Eu não posso ter um sono tranquilo no pecado, mas às vezes a gente peca. Falei semana passada sobre paz, né? A paz que excede todo entendimento quando a gente está na presença de Deus, mas às vezes tem uma falsa paz momentânea de estar pecando e longe de Deus. E o segundo ponto é que Deus reina sobre tudo, sobre tudo. Não tem nada que a gente possa fazer e falar, ai meu Deus, agora né, Deus foi derrotado. Não existe isso. Olha o que acontece a partir do versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Tem algumas passagens bíblicas que tem essa tempestade, né? Tem uma que Jesus está dormindo no barquinho, bem tranquilo, e a tempestade toda ali, os discípulos todos apavorados, e Jesus levanta e fala, calma-te, né? E o mar, tudo tranquiliza. Deus tem poder sobre todas as coisas, né? Eu gosto de praia, tá? Nossa, eu amo praia. Quando eu chego na praia, eu relaxo. Aquela areia, aquela água, né? Mas eu gosto de praia até aqui. Quando começou a passar daqui, eu fico com medo. Mar eu não gosto. Eu tenho medo de mar que, nossa, eu já afoguei 2 vezes, sabe? Quase morri. Então, justifica o meu medo, né? E eu acho interessante, esses marinheiros, eles eram homens experimentados, né? Eu não sei como que o marinheiro, com aquele mar chacoalhando de tudo quanto é jeito, ele consegue cozinhar e comer. Tudo que eu como, acho que no mar, eu acho que eu vou soltar, porque não é possível. Embrulha o estômago, né? E eles não, eles estão ali, eles trabalham e vai para lá, e vem o peixe para cá e tudo ali. Eu não sei como consegue estar num barquinho, no meio daquela imensidão, né? Não sei se você assistiu um filme chamado Mar Revolto, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, se eu estivesse ali, eu tinha morrido antes. Eu me jogava no mar como, né? Não quero me atirar não, eu vou jogar no mar, porque aí acaba tudo de uma vez. Acaba o sofrimento, né? E esses marinheiros experimentados, eles ficam apavorados. Eles sabem que aquilo não é normal. Eles sabem que tudo que eles pudessem fazer não vai mudar. Alguma coisa fora do normal está acontecendo. Né? Então Deus começa a trabalhar no coração desses homens, até mesmo daqueles que não o conhecem, ele trabalha. Ele usa um homem, que é o mestre do navio, a ir lá e fala, pô,
Nós estamos tudo apavorados, todo mundo clamando ao seu Deus, cada um seu Deus, né? Várias pessoas de vários locais, com vários tipos de deuses, e eles clamam ao seu Deus, joga a mercadoria, importa mais a vida do que o dinheiro, joga a mercadoria fora. Eles começam a tentar resolver o assunto, mas falam, não, isso aqui está além do nosso entendimento. Alguma coisa sobrenatural está acontecendo. E aí eles começam a clamar aos seus deuses, as suas crenças, né? Toda essa questão. E aí ele vai ver um homem dormindo. E ele fala, o que passa com você? O que passa contigo? E ele está ali agarrado ao sono. Levanta, invoca o seu Deus. Talvez assim, esse Deus, né, que eu não conheço, eu tenho o meu, mas você tem o seu, os nossos não estão funcionando, mas talvez esse Deus seu possa resolver o problema. E eles tiram sorte. E até nisso Deus opera, né? A sorte cai sobre Jonas. Ele é o responsável. Estou mostrando para vocês o responsável, né? Então ele reina sobre o tempo, reina sobre esses homens, reina sobre Jonas, né? Sobre todas as coisas. Não há como fugir de Deus. Não há como eu fazer aquilo que eu quero fazer sem que Deus intervenha nos propósitos que Ele tem, que são muito maiores, né? A mensagem que Deus queria para Nínive, ela teria que ser realizada por Jonas, ninguém mais, né? Deus podia falar assim, Jonas não vai, eu vou pegar um outro profeta aí, que é mais obediente que Jonas, vou mandar. Não, vai ser Jonas. E também essa estada de Jonas nesse navio também foi como propósito de Deus. Deus permitiu, porque Deus, eu tenho algo para fazer também nesse navio, né? E Deus usa Jonas com a mensagem da redenção. Num ambiente totalmente perdido, num ambiente de desespero, Deus falou, eu vou usar você, Jonas, porque você é meu servo. E mesmo em desobediência, eu vou te usar, porque eu sou soberano sobre isso e sobre todas as coisas. E aí ele continua, né, no versículo. Então lhe disseram, eles fazem várias perguntas, né? Várias perguntas para Jonas. Eles perguntam para Jonas assim, por causa de quem veio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual a sua terra? E que de qual povo você é? Né? São várias perguntas. Eles estão apavorados, falam, esse cara é o responsável, então ele tem que responder. A resposta do que nós estamos passando está com ele. E começa a perguntar. E eu, pessoalmente, eu gosto muito quando as pessoas me perguntam as coisas. Eu peço a Deus que as pessoas venham e me perguntem. Que sente perto de mim e fala assim, eu queria saber o porquê. Isso é tão bom para nós. Jesus, ele vinha e geralmente ele respondia às vezes com perguntas, né? Porque perguntas são importantes. O que as pessoas pensam são importantes. O que eles estão pensando aqui? Esse Deus, desse homem que desobedeceu a Deus, ele é maior que os nossos deuses. Isso já ficou claro para eles. Esse homem fez alguma coisa que foi muito severa, muito coisa que está sendo castigada, e nós aqui estamos sendo castigados também por isso. Nós estamos abrigando uma pessoa, né? E a responsabilidade é dele, não é nossa. O nosso pecado afeta o meio em que nós vivemos. E se nós conhecemos a Deus, o nosso pecado afeta mais ainda. Por isso que é tão triste ver uma pessoa em pecado. O mal que aquilo resulta é muito sério. O mal e o pecado do mundo é ruim, terrível para Deus. Mas é o pecado dos filhos. Né? Por isso que Paulo fala, eu sou o maior dos pecadores. A luta de Paulo contra o pecado machucava ele. O pecado machucava Paulo, né? E o pecado deve nos machucar. O estar de costas para Deus deve nos incomodar. E esses homens estavam sofrendo por causa do pecado de Jonas. Mas
toda essa circunstância começaram a olhar Jonas de uma forma diferente. Ele tinha que nos dar a resposta e olhar o Deus de Jonas de uma forma diferente. Essa mensagem, né, que Jonas vai falar simples, ele vai falar algo simples. Ele fala assim: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Eu sou hebreu, né? E eu temo ao Senhor. E Ele fez todas as coisas. Lembra quando Paulo prega lá em Atenas? Ele fala vários deuses, estou vendo tantos deuses aí, mas eu creio num Deus que fez todas as coisas, que formou todas as coisas. É nesse Deus que eu creio. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Senhor como o nosso Senhor. Ele é soberano sobre tudo. E ali, esses homens começam a não enxergar mais Jonas, porque a história aqui não é de Jonas, é de Deus. Esses homens precisam olhar e ver Deus. Esse Deus de Jonas que é soberano, que faz todas as coisas, que domina sobre todas as coisas. E eles começam a temer a esse Deus. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Começa a olhar para Deus de uma forma diferente. Deus usou todas essas circunstâncias para mostrar para esses homens e para dar uma esperança para esses homens, usando Jonas, apesar de Jonas estar longe, está de costas para ele, né? Então, os homens ficaram posidos de grande temor e disseram: o que é que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus, né? Porque ele havia declarado, né? Então ele falou: olha, eu estou fugindo da presença desse Deus. Mas por quê? Meu Deus do céu, nós estamos aqui tudo trabalhando e tal, e você vem aqui com essa condição para nós? Né? Eu acho que alguns desses homens aqui podiam ter pensado: vamos jogar ele fora do barco, né? Mas não fizeram isso. Eu acho interessante, né? Que o conhecimento de Deus gera temor, e pôr a mão em Jonas, para eles não seria correto. Mas aí veio o quarto entendimento nosso. O terceiro é que Deus manda uma mensagem através de Jonas, mas o quarto é que Deus salva. A proposta de salvação para esses homens. A partir do 11, disseram: o que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas, é interessante, Jonas ele começa a perceber a gravidade daquilo que ele fez, a consequência daquilo que ele fez, e ele fala assim: respondeu-lhes: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Eu sou o responsável. Joga no mar que vai acabar tudo, vai acalmar e vocês não vão morrer. Pode me jogar no mar. Já dei prejuízo demais para esses homens, né? Todo o lucro que eles tinham já jogaram fora. Mas Deus não quer salvar só fisicamente pessoas. A proposta de Deus é uma salvação completa, espiritual. Não é a vida desses homens que importa, mas é a alma desses homens que importa para Deus. É isso que Deus está enxergando. Talvez Jonas aqui ele não esteja pensando na salvação desses homens espiritualmente. Talvez ele esteja pensando só na salvação física desses homens, mas Deus não. Por isso que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Estão acima daquilo que a gente pensa. E ele fala isso. E outra coisa que é interessante da salvação, a salvação a gente tem que entender que eu não vou ser salvo pelo meu esforço. E ninguém é salvo pelo próprio esforço. Eu não vou livrar das minhas situações difíceis pelo meu esforço. Olha no 13 que eles falam. Eles não jogam Jonas no mar. Entretanto, os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então eles falam: não vamos jogar esse homem no mar não. Veio, entrou no navio, está com a gente, todo mundo aqui, ninguém vai se perder, vamos ficar aqui tudo, né? E eles começam a remar
pelo próprio esforço. Mas eles percebem que a tempestade começa a ficar pior. Eles estão lutando contra Deus. Eles têm que se submeter a Deus, não lutar contra Deus. O pecador, ele tem que se submeter a Deus. Ah, Senhor, eu sou pecador. Essa é a única solução para nós. Salva-me, Senhor. Essa é a única solução para Deus. Ah, eu vou me esforçar e vou conseguir sair dessa situação. Não existe possibilidade de sair da situação e da condenação sem a graça de Deus, sem o amor de Deus. E eles, no 13, tentam, vê que não conseguem, então no 14. Aí eles se voltam para Deus. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos. Senhor, salva-nos, Senhor. Por causa da vida desse homem, não faças cair sobre nós o sangue, quanto a nós, inocente, porque Tu, Senhor, fizeste tudo como te aprove. Senhor, tudo que aconteceu aqui foi da Sua vontade. Nós reconhecemos a Sua grandeza. Nós não podemos lutar mais contra o Senhor. A nós cabe o coragem e vergonha, né? O nos prostrar diante do Senhor. É isso que cabe a nós, né? Então eles vão a Deus, submissos à vontade de Deus, reconhecendo quem é Deus, e esse é o caminho da salvação. E esse Deus bondoso, se a gente pensar, eu não sei se esses homens depois ficaram sabendo do que aconteceu com Jonas, tá? Mas eles pegam Jonas e jogam para fora. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou do mar a sua fúria. Olha aqui, né? Ali eu falei, nossa, meu Deus, nós estávamos lutando como algo que nós não tínhamos solução para resolver, mas olha, e aí a paz, que excede todo entendimento, vem. Não para Jonas, tá? Você imagina Jonas ali naquele, né? Mas Jonas, ali Deus já está trabalhando no coração, na mente de Jonas. Deus está falando, Jonas, a minha ira se aplaca com arrependimento e fé. Né? A ira de Deus se aplaca com arrependimento e fé. Né? João 3,16, 17, ele fala, né, que Deus amou o mundo e tudo, fala assim, a ira de Deus permanece com quem não crê. Esses homens creram, e no 15, no 16, eles faziam sacrifício a seus deuses. E o mais importante aqui não é a bagagem que eles jogaram fora do barco, tá? O mais importante é deitar fora os seus deuses. Jogar fora tudo aquilo que eu cria, que não me levava a lugar nenhum, que não me salvava, não me livrava de nada. Jogo fora tudo aquilo que não presta. E agora me prostro a um Deus todo-poderoso. E temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Agora eu vou te servir. Agora eu vou te seguir. Agora sim eu conheço Deus vivo e verdadeiro. Os meus deuses nunca serviram para nada, mas o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, soberano sobre tudo. E eles se prostraram diante desse Deus. E é esse o propósito do primeiro capítulo, né? Deus trabalhar no coração, começar a trabalhar no coração de Jonas. Jonas ainda estava duro de coração, tá? Ele começa a perceber as consequências do que ele está fazendo, mas até agora ele ainda não entendeu, né? A mente dele ainda não era a mente de Deus. E se você quiser ter entender os pensamentos de Deus, você tem que começar a conhecer a palavra de Deus. Quanto mais você conhece, mais você sabe que agrada a Deus. Buscar pela vontade de Deus é buscar pela palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, né? E talvez você não tenha esse relacionamento com Deus como Jonas tinha. Jonas, faça isso, Jonas, faça aquilo. E Jonas, ele nunca deixou de ver Deus agindo em todos os momentos, tá? Ele estava fugindo, mas ele sabia que Deus estava agindo, né?
No 17 fala, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí a gente vai ver, na sequência, essa vida e o caminhar de Jonas e a vida do Deus de Jonas, né? Cuidando dele, o nosso Deus. E a gente pode entender que Ele cuida também da minha vida, da sua vida, com todo o cuidado, né? Com uma tempestade ou não, né? Ele vai moldando o nosso caráter. Amém? O que a gente pode tirar disso? Primeiro, que para pensar como Deus, a gente tem que conhecer a vontade de Deus. E a gente conhecendo a vontade de Deus, a gente tem que obedecer à vontade de Deus. Né? E eu sempre costumo falar que o problema nosso não é aquilo que a gente não entende de Deus que nos afeta, mas aquilo que a gente sabe que Deus quer. Quando eu tenho certeza absoluta que Deus quer aquilo e eu não faço, esse é o problema que eu tenho. Quando eu não sei, há um mistério. Mas quando eu sei, eu tenho que fazer. Né? Segundo ponto é que Deus reina. Não resista, Deus reina. Não vire as costas para Deus, Ele reina. Ele vai te levar e vai trabalhar a sua vida. Por isso que eu não creio que o cristão perca a sua salvação. Eu não creio nisso. Porque nós somos filhos e Deus vai moldando, Ele está cuidando. É Ele que nos salvou e é Ele que nos vai levar até ao destino final. Ele vai transformando a minha personalidade, o meu caráter, como o de Cristo. Até um dia a gente vai estar na presença deles. Aí sim, sem pecado. Sem virar as costas para Ele. Ele vai cuidando, como Ele foi cuidando de Jonas, Ele vai cuidando de mim e de você, né? A nossa mensagem para as pessoas é uma mensagem que leva à redenção. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Aonde a gente estiver, conversando com as pessoas, aproveitar as oportunidades. Que Deus é esse que você crê? Você está num leito de hospital e tem uma pessoa do seu lado e você está firme, crendo em Deus. Que Deus é esse que você crê? Você está em qualquer situação, em qualquer circunstância, num casamento, você está sentado com uma pessoa e você percebe que aquela pessoa não conhece a Deus e você pode falar, eu creio num Deus que fez a terra, o céu e o mar, um Deus que fez todas as coisas e é o que reina sobre a minha vida. Né? Você pode ter essa mensagem, né? E você vai ver uma coisa que é maravilhosa, que é essa operação da salvação de Deus. No nosso convívio com as pessoas que nós temos contato, nós vamos ver a obra de Deus convencendo, trazendo as pessoas das trevas para a luz, e nós vamos nos alegrar, né? Como um argentino convertido, não ganhando a Copa, pelo amor de Deus, irmãos, né? Mas convertido, os argentinos, né? Esses dias eu vi uma reportagem que o Messi estava, tem um rapaz pregando o evangelho para o Messi estava entregando a vida para Jesus. Eu achei tão bom isso, né? Eu até gostei um pouquinho mais do Messi, como jogador de futebol. Mas olha, eu vi o time de Curaçao orando com um atleta da Alemanha, eles todos orando ali, e quando esse alemão fez o gol, ele se ajoelhou, ele tirou a coroa, pôs no chão, né? Louvando ao Senhor. É tão bonito isso. Aquele gesto foi o gesto até agora mais bonito que eu vi na Copa. O gesto daquele alemão, crente, né? Exaltando o nome do Senhor, sem medo, que parece que tem proibição deles fazerem a cruz e tudo. Não, eu tenho um Senhor que é além de tudo, né? Por isso que o esporte é bom, a Copa é boa para isso, para a gente pregar o Evangelho, para a gente falar do Senhor, né?
mas nós temos que não virar as costas para Deus. Amém? Leia Jonas e a gente vai acompanhar junto aí. Talvez Deus fale com você outras coisas, além daquilo que a gente tem pregado aqui. Mas é tão bom a gente ter a certeza de que esse Deus é maior do que os nossos problemas, né? E Ele não vai cansar de nos buscar e nos moldar. Amém? Eu não sei qual canção que o pessoal vai cantar aqui.